Neste episódio, eu aborreço toda a gente com lei espacial. O Miguel cataloga todos os satélites portugueses. A Lígia desaparece a meio e o Tiago mete medo a criancinhas. Levantem a âncora e sem as velas, está lançada a nau espacial. Todos a bordo da nau espacial. Eu sou o vosso influencer de serviço, Gonçalo Vera Cruz, e estou aqui com os meus amigos. Eu sou a Lígia. Eu sou o Tiago. E eu sou o Miguel. Que também são influencers da área espacial. Antigamente tínhamos comunicadores de ciência, agora temos influencers. É lidar. Portanto, tenho todo o prazer de abrir esta transmissão com um tópico vindo de uma das minhas áreas preferidas, que não só é hobby, mas que eu devia sinceramente formalizar como profissão, a astrobiologia. Portanto, vou perguntar à Lígia o que é que se passa na Europa e que Europa é que estamos a falar, antes de mais. É uma grande honra ser entrevistada por um astrobiólogo amador como o Gonçalo. É verdade, nos últimos dias, e se calhar já vai há uma semana, tivemos grandes notícias vindas da Europa, mas não o continente, a Lua Europa, a Lua de Júpiter. E o que foi encontrado foi dióxido de carbono, o que pode parecer um pouco desinteressante, pensando assim, exceto que é uma lua que tem um enorme oceano, muito maior que o da Terra. Está só submerso com uma camada de gelo, mas o que é isso? Digamos, não é? Não é nada. Mas pronto, tem imensa água e é uma das luas target da astrobiologia que nós achamos que pode ter vida. E dióxido de carbono não deixa de ser carbono, que é um dos building blocks da vida. E portanto isto foi um grande achado, digamos, e foi com o telescópio do James Webb, por uma equipa em Cornell, que é onde eu trabalho, e pronto, e estamos todos muito contentes, isto é muito promissor, porque indica que estamos a fazer muito bem em enviar para lá naves para orbitarem e descobrirem mais sobre a química que está na superfície e no interior desta lua. Muito bem, então se calhar vamos pintar aqui uma pintura mental. A Europa, ou esta lua artificial, portanto, tem uma camada gelada em cima do oceano que mede 15 a 25 km. Não é artificial, é natural. Esta lua natural, true. É um satélite natural, sim, exatamente. Nota-se que tu trabalhas com os outros satélites. Não, é verdade. Não, se pensares nisso, tudo o que a NASA põe lá em cima projetado no vidro é artificial. No firmamento. Não, mas tens toda a razão, chuva. Natural. Portanto, temos uma camada de gelo de 15 a 25 km. Até pode ser mais ou até pode ser menos. Isso é das maiores polémicas que nós temos neste momento no nosso campo. É precisamente quão espessa é a camada de gelo na Europa. Há equipas que dizem que são alguns metros, há equipas que dizem que são 100 km. E há depois os intermédios. E há quem diga, e eu acho que essa é para mim a teoria mais interessante e é por isso que temos tanto disagreement, por isso é que não concordamos. Eu acho que o que se passa é que não é uniforme. Tu tens partes na Lua em que tens uma camada menos espessa e partes na Lua que é uma camada mais espessa, e é por isso que os dados indiretos que nós obtemos são tão suscetíveis de criar modelos diferentes. Não sei se isto faz sentido. Mas sim, há uma camada de gelo. E sendo só alguns metros, é muito difícil para um engenheiro conseguir daqui criar uma missão com uma drill. Amigos, ajudem-me. Uma broca. Uma broca. Com uma broca capaz de, a imensos quilómetros de distância da Terra, perfurar uma camada de gelo que não sabemos o quão espessa é. Portanto, mesmo que seja só alguns metros, não deixa de ser complicado. E o dióxido de carbono, estamos a falar da atmosfera? Não, a Lua Europa não tem praticamente atmosfera nenhuma. Mas sim, é gasoso, mas muito perto da superfície. Ou seja, podemos considerar uma atmosfera, mas não pensem como na Terra, que tem 100 km de espessura. Uma coisa muito mais local. Ok, olha, eu tenho duas perguntas. Eu vou começar pela que tem menos a ver com o assunto, mas que me desperta mais curiosidade, que é, se nós nem sequer sabemos qual é a espessura da camada de gelo, como é que nós sabemos que tem um oceano por baixo dela? Por 3 métodos indiretos diferentes que deram a mesma solução. Um deles, que eu acho que é o mais interessante, é que conseguimos perceber que a camada de gelo mexe diferente do que a rotação da Lua. Okay. E isso é uma indicação que tens um líquido por baixo. E já não há margem de dúvida, porque há outros métodos indiretos que nos fazem chegar à mesma conclusão. Ok, boa. E a segunda pergunta é então, ok, detectamos este CO2 e o quão importante é isto, tipo, numa escala astrobiológica de 0 a 10? Portanto, há outros sítios em que nós já tenhamos detectado CO2, tipo, qual é a dimensão desta descoberta? Escala de clickbait científico a encontramos aliens no México. Exatamente. CO2 sozinho não é muito entusiasmante hoje em dia.
CO2 num planeta com água é muito entusiasmante, especialmente um planeta em que a água toca, que é o que nós achamos que na Europa acontece, a água toca num core rochoso. E, portanto, se a água com um core rochoso que lixivia, digamos, ou que cria reações químicas que produzem CO2, isso é muito interessante, porque é algo que nós aqui na Terra acontece imenso no nosso oceano e que geralmente tem sempre a conexão com a vida que lá existe. Ok, então não é particularmente que a vida crie CO2, mas é que o roçar da água com o núcleo rochoso cria CO2, é isso? Não, o roçar da água com o núcleo rochoso cria outros elementos químicos que, se a vida estiver lá, vai consumir e produzir CO2. Fantástico. E isto pode escapar os 100 km potenciais de... Pode. Sim, bastante. Fantástico. Sim, pode escapar, sim. E essa foi a inovação desta descoberta, porque já tinha sido descoberto de CO2 antes, mas foi numa zona da Lua em que não tínhamos a certeza se havia contacto com o oceano. Portanto, não era uma zona geologicamente ativa e, portanto, uma camada de gelo numa zona que não é geologicamente ativa vai ser inerte, portanto, não vai mexer. Não vamos ter o que nós chamamos de resurfacing da água ou do que quer que seja que esteja no interior. No entanto, desta vez foi encontrado numa zona bastante ativa e que nós sabemos que é recente. E, portanto, este CO2 tem que vir, ou digamos, o que criou este CO2 tem que vir do interior. Muito bem. Nota-se, portanto, que estás mais entusiasmada com esta descoberta do que com as últimas que discutimos aqui no programa. Mais uma do James Webb, portanto, mais uma vez, good boy, lindo menino, está a fazer o seu trabalho, muito bem. E agora começamos a entrar no domínio quase da ficção científica, quando começamos a pensar, como tu já estavas a referir, em criar missões em que possamos ter uma broca, ou seja, para já temos de pôr algo a orbitar a Lua, depois temos de fazer... O sistema entrar não na atmosfera, nesse caso não existe tanto, mas pelo menos aterrar, não é? Reentrada, para todos os efeitos. Depois furar entre 10 e 100 km de gelo e finalmente largar um submarinozinho para ir buscar uma amostra. Não é ficção científica, essa missão já está a ser desenvolvida há mais de 5 anos. E há várias maneiras de abordar esse problema. Uma das maneiras é que se a Europa é geologicamente ativa, muito provavelmente tem geysers. E, portanto, nós só temos que encontrar esses geysers e, se calhar, orbitar muito perto para retirar amostras, como acontece com a Lua Enceladus. Exatamente. Que é um planeta com muita atividade e, portanto, simplesmente orbitando o planeta é possível apanhar alguma assinatura, visto que o vulcão é tão potente que atira para a atmosfera, para a órbita. Esta descoberta da Samantha Trumbo é excelente nisso, porque o que mostra é que muito provavelmente estamos realmente a ter materiais do oceano a vir cá para cima, que era algo que nós não tínhamos uma prova até agora. E isso se calhar ajuda até a reshape essa missão, porque neste momento, lá está, o grande problema da NASA é que, como não sabemos a espessura, não sabemos que broca é que se envia. Digamos, ou se é sequer possível. Vocês viram aquele filme do Armageddon, não é? Com o Bruce Willis, para furar o asteroide que vai contra a Terra. Eu sinceramente não vejo qual é a dificuldade da NASA, é só contactar Hollywood. Já existe. É só mandar o Bruce Willis. Acho que podemos eventualmente assistir a uma fusão entre o Star Wars Episódio 5 e o Bruce Willis no Armageddon. Não, calma, vais ter de explicar essa referência. Então, porque o Armageddon tem tudo a ver com ir a um corpo furá-lo, não é? Com uma broca, manda o pessoal da petrolífera, porque vem um meteorito contra a Terra, então têm de o ir furar, que é para ir pôr umas bombas lá dentro para salvar a humanidade. E depois, Star Wars Episódio 5, temos o planeta gelado de Hoth, não é? Em que a base rebelde está escondida. Portanto, se misturarmos os dois filmes, das duas uma, ou temos o Bruce Willis a conduzir um AT&T, ou então podemos ter, se calhar, o Bruce Willis a brocar a Europa. Mas pronto, se calhar rebuscado. Na verdade, o gajo que conduzia o AT&T já era parecido com o Bruce Willis, um bocadinho menos maçudo, mas sim. Exatamente. Eu só queria adicionar aqui um pouco de polémica, porque estavas a dizer dos ETs do México, e todas estas descobertas são sempre suscetíveis de alguma incerteza. E apesar de a ciência por trás desta descoberta do CO2 ser bastante sólida, e quero deixar isto aqui bem explícito, que é bastante sólida, há uma possibilidade deste CO2 não vir do oceano. Tan, tan, tan. Mas vem de onde, então? Há uma hipótese de este CO2 ser criado à superfície através de material que venha do oceano. Ou seja, imaginem, o oceano está a trazer cá para cima outro composto químico com carbono. Imaginem com 10 carbonos ou 12 carbonos, um orgânico, um composto orgânico. E como existe uma grande e intensa radiação na superfície da Europa, que é também uma das grandes dificuldades da engenharia,
para enviar para lá uma lander mission. É o facto de aquela radiação dar cabo de qualquer coisa eletrónica que se envie. Como há muita radiação, pode haver o que se chama radiólise, portanto, lise, corte da molécula, por radiação, radiólise dessa molécula, que dá a origem ao CO2. Portanto, isso é digamos que é a única dúvida que há acerca desse CO2 vir do oceano, é que há esta possibilidade. E só um paper, se calhar, subsequente em que se faça toda a modelagem química, todos os orgânicos possíveis, com a radiação, esta energia, o que é que podia ser, qual é a probabilidade disto, é que se pode realmente excluir essa hipótese, mas para já é só uma hipótese, digamos, e a grande probabilidade é realmente este CO2, tal como estar a vir da subsurface, digamos, do oceano. Ou seja, há sempre tantas possibilidades diferentes para gerar tipo o mesmo composto químico, a mesma bioassinatura, ou mesmo que nós nunca vamos ter a certeza de nada. Dá para constrair, é por isso que pagas aos astrobiólogos, eles fazem estes modelos todos para se conseguir. E é uma coisa que eu digo às pessoas: o meu trabalho não a malta diz, é encontrar vida extraterrestre. A maior parte do meu trabalho é ser cética. Exatamente. A maior parte do meu trabalho é ver algo, ver um dado científico e perguntar-me quantas maneiras eu posso estar a ser enganada por este equipamento, ou por este método, ou por esta equação, ou por este modelo, ou por este micro-organismo que eu tenho aqui na Terra. De quantas maneiras é que eu estou a ser enviesada? E depois calcular a estatística de todas elas, para depois termos realmente, podemos tomar uma decisão informada. E esse é que é o meu trabalho. Esse é que é o meu trabalho. Afinal, já não quero ser astrobiólogo. Pois. Esqueçam lá isso. Estava à espera que fosse mais divertido. Assim que ela disse probabilidade e estatística, eu fiquei. Se calhar já dei para esse peditório. Se calhar já passou. Muito bem. E por falar em missões astronómicas de cariz avançado, com todas estas particularidades, e por falar em Bruce Willis e asteroides também, o tema que o Tiago nos traz está fantasticamente inserido e segue perfeitamente. Tiago. Está sim, senhor. Eu esta semana, surpresa, vou falar de mais uma missão espacial. Portanto, 3 episódios, 3 missões. Acho que vai ser aqui a minha sub-rubrica deste podcast. E eu, esta semana, trouxe a missão Osiris-Rex, que tem, e já vamos perceber porquê, o que eu acho que é o pior nome de qualquer missão espacial alguma vez lançada. Portanto, esta missão é da NASA e foi lançada em 2016, em setembro. E estamos agora a ter updates 6, 7 anos depois. Portanto, a missão finalmente concluiu o seu objetivo. Mas, voltando ao início. Portanto, ela foi lançada e o seu objetivo é explorar um asteroide. Por isso é que está relacionado com Bruce Willis. E o asteroide foi escolhido, chama-se Bennu. É um calhau de 500 metros de diâmetro que anda aqui a orbitar o sistema solar na zona da Terra. E, portanto, 2 anos depois de ser lançada, em dezembro de 2018... esta sonda finalmente chegou às redondezas do asteroide e passou mais de 1 ano a aproximar-se, a fazer medições, a fazer ciência, a mapear o asteroide, a estudar a sua composição e a sua órbita. Com que objetivo? Bom, com o objetivo de obter dados e fazer ciência, mas também com o objetivo de ir lá e pôr a mão no asteroide. E o que é que eu digo com isto? A nave tinha um braço que se aproximou lentamente do asteroide e quando houve contacto libertou assim um jato de azoto muito forte, com o objetivo de libertar material da superfície. Podem pensar em poeira ou uma espécie de areia, que nós chamamos rególito, que está na superfície. E não fizemos isto só porque sim. Aliás, a NASA não fez isto só porque sim. O objetivo é que o braço também tinha umas cápsulazinhas e essas cápsulazinhas ficaram preenchidas com algum deste material que foi injetado. Foram guardadas, foram colocadas novamente na nave e... Ao fim deste tempo todo, portanto, esta operação aconteceu em 2018, 2019, já aconteceu há vários anos, agora finalmente em setembro de 2023, estas cápsulas voltaram à Terra, entraram na atmosfera, correu tudo bem, a cápsula abriu os seus painéis solares, abriu os seus paraquedas e teve uma reentrada tranquila e aterrou no Utah, nos Estados Unidos, no dia 24. E, portanto, a parte principal da missão está concluída. Portanto, trouxemos material de um asteroide para a Terra. Não é a primeira vez que isto acontece, é a primeira vez que a NASA consegue fazer isto. Mas os japoneses já tinham conseguido fazer algo semelhante. Mas trouxeram menos material. Portanto, a NASA trouxe uma quantidade bem macroscópica de material. As missões Hayabusa japonesas trouxeram na ordem de grandeza de gramas ou menos. Portanto, este tem uma boa quantidade de material. E pronto, outros factos sobre a missão. Ela queria estudar este asteroide. Qual é a sua estrutura? De que é composto? E porquê? Porque nós acreditamos que seja um asteroide primitivo, ou seja, um asteroide cuja composição
e a estrutura tenha sido alterada muito pouco desde a sua concepção. Há 4 mil milhões de anos, portanto na altura do início do Sistema Solar, e portanto estudamos a concepção do Sistema Solar. Boa. Também temos interesse em perceber este asteroide porque ele a cada mais ou menos 6 anos passa aqui um bocadinho mais próximo da Terra do que nós estaríamos confortáveis. Não se preocupem, ele não vai embater na Terra, mas é um dos asteroides que nós sabemos que tem uma probabilidade relativamente maior, ainda assim minúscula, de um dia, nos próximos séculos, ter um impacto com a Terra. Eu tenho de enfatizar isto mesmo muito bem, porque eu uma altura fui dar uma palestra sobre como desviar um asteroide a alunos de terceiro ciclo, e eu não deixei isto claro o suficiente, já ter dito 2 vezes. Epá, e eles depois perguntaram ao professora, mas quando é que o asteroide vem aí? Não se preocupem, Portanto, malta. há uma turma agora na Póvoa de Varzim que tem bunkers, que pediram aos pais para o Natal um bunker. Basicamente. Exatamente. Mas um bunker por causa de asteroides? Pois também não é o bunker que os vai proteger, não é? Mas pronto. Ok, se tu sabes que vem um asteroide. asteroide, o que é que tu fazes? É verdade, tu escavas. Sim, tu escavas. mas calma, deixa-me ver se eu percebi isto bem. Então, há um asteroide que tem um risco, embora mínimo, de tocar na Terra. E o que é que nós fomos fazer? Fomos perturbá-lo. Portanto... É assim, Será que ele não se vai vingar? NASA tem muita gente inteligente e eu espero que eles tenham pensado nisto. Não, ok, foi um toquezinho muito pequeno, só com o braço da sonda muito vagar e um bocadinho de azoto. Não... Só para levantar poeira. Exatamente. Mas pronto, o último ponto em que eu quero tocar é no nome desta sonda, Osiris-Rex. Sim, por favor. Isto é o pior nome, porque isto é um acrónimo que deve ter sido feito, ou seja, ao contrário. Portanto, eles pegaram no acrónimo e depois arranjaram uma maneira de backwards engineering. Um backronym, sim. Portanto, isto chama-se, e vamos por ordem. Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, IFAN, Regolith Explorer. Por favor, matem-me. Portanto, Origins, porque estuda a origem deste asteroide e do Sistema Solar. Spectral Interpretation, porque nós queremos utilizar estes dados espectrais da maneira como radiação interage com o material do asteroide para estudar a sua composição. Resource Identification, porque queremos saber de que raio ele é feito e se há possibilidade de ter minérios ou algo que possa ser explorado no futuro. Security, porque não queremos que ele venha a impactar na Terra, e se vier a impactar é bom saber de que é que ele é feito. Mas sim, E Regolith... é isso que eu estou... O que é que interessa saber do que é que ele é feito? Sim, é. E finalmente, esta é a parte que a Lígia gosta, Regolith Explorer, porque trouxemos um bocadinho de material. Era o que eu ia dizer. Eu acho que essa missão devia se chamar Rex. E pronto. E estava tudo dito, não era preciso mais nada. Está a andar. Mas algo que me surpreende é realmente acharem que saber o que é que... Eu não sei, o asteroide... Sabermos do que é que ele é feito com essa precisão, porque nós sabemos que ele é feito de carbono. É feito de asteroide. Sabemos que ele é feito de carbono. E o que explode carbono 12, explode carbono 13. Portanto, não é por aí que vamos conseguir ficar mais seguros, não é? Portanto, a minha questão é, saber a composição química é assim tão importante, é só para sabermos o que é que nos vai cair em cima? Não, presumo que seja perceber o que é o material primordial, não é? Se é um desses asteroides que estava por aí de volta desse tempo. Não, eu sei, mas então a missão para lá ir buscar material não tem a ver com a segurança. Não, eu imagino que a parte da segurança seja perceber a estrutura. Portanto, nós sabemos que o asteroide tem este material e que é feito disto. Mas agora uma rocha massiva, tem uma estrutura relativamente solta, portanto é arenoso, pensemos assim, de que é feito. Eu imagino que seja nesta ótica. Portanto, perceber... nós sabemos de que é que o material é feito, mas como é que está estruturado. Portanto, é um aglomerado ou é assim, poeirinha? Ok, faz sentido. Nesse sentido faz. Eu não sei o que é preciso saber para explodir com coisas à distância. Vocês é que sabem. Mas sempre achei isso... Fazer espectroscopia para isso, para mim, sempre me causou estranheza. Mas pronto, já percebi. E nesse campo, por acaso, houve descobertas interessantes, porque o asteroide era muito menos compacto do que eles estavam à espera. Tanto que houve um problema quando eles foram lá recolher a amostrazita com o braço, que em vez de recolherem o que queriam, basicamente chuparam uma quantidade para aí astronómica, passo o pano, de material que a caixa onde era suposto a amostra ficar contida nem sequer dava para fechar, porque aquilo estava tipo a transbordar de material. Ou seja, a superfície era muito mais solta e tipo era arenosa quase do que eles estavam à espera. Os geólogos da NASA estavam a falhar. Já agora, eu percebo as vossas queixas em relação ao nome, mas eu acho que o nome é bom por uma simples razão, que é: agora, não sei se sabem, a missão vai ser continuada, ou seja, eles deixaram cá a cápsula e tal, mas o grosso da sonda ficou lá em cima.
E agora o próximo destino vai ser outro asteroide, que também é muito conhecido para quem percebe de asteroides destruidores de planetas terras, que é o Apophis. Apophis, que tem esse nome precisamente porque é tipo o deus da destruição, uma cena assim, acho eu. E então a missão agora vai se passar a chamar Osiris Apex Apophis Explorer, que eu acho que é um nome excelente, desculpem, esta mudança de nome é excelente, mas pronto, entendo as vossas reservas. E este asteroide é outro que é suposto vir, ou pensou-se durante muito tempo que havia uma probabilidade de vir embater na Terra em 2029, mas não vai bater, vai só passar tipo a quê? Uns milhares de quilómetros, acho que passa abaixo de muitos satélites, se não me engano. Oh, não. E isso está programado para 2029. Eu já andei por aí a questionar se já alguém fez cálculos. Vamos dizer às criancinhas, Tiago, que é em 2029. Oh, não. Eu já andei por aí a questionar se alguém já fez cálculos para saber se vai chocar contra algum satélite para a gente os desviar. Suponho que ainda é muito cedo para fazer isso, porque ainda a incerteza ainda é muito grande. Pois é isso, as incertezas são tão grandes que quando disseste esses milhares de quilómetros isso assusta-me um bocado. Eu já percebi porque é que as crianças estão assustadas, meu. O Tiago está-me a assustar. Eu estava super tranquila. O Tiago vai para o bunker também. Eu vou tranquilizar os ouvintes. Eu acho que eles já excluíram de toda a possibilidade do asteroide nos bater. Tipo, já passou demasiado tempo, já fizeram demasiadas observações e a incerteza já está diminuída de tal forma que, ok, não nos vai bater. Mas vai passar mesmo muito perto. Mas, Morgado, é o seguinte. Eu percebo o argumento. Agora, o meu problema... Eu nem sabia que este acrónimo era tão rebuscado, sinceramente, do Osiris Rex. O meu problema é que... não é o nome, é o acrónimo, exatamente. Não, mas o meu problema é o nome. Não okay. É o acrónimo, é o que eu estou a dizer. Porque repara, tens o asteroide Bennu e o outro, Apophis, ou lá o que são ambos divindades egípcias. Faz sentido. Tu dás o nome à tua sonda, ou ao teu satélitezinho de Osiris, que é uma das personagens principais da mitologia egípcia. Perfeito. E depois metes tracinho Rex. Tipo, qual é o sentido? Rex é latim okay. E o resto é egípcio. Não estou a perceber. Até Apophis acho que é raiz grega, mas porque não é para a uma segurança, divindade. Gonçalo, porque é para a egípcia. segurança e é a nave polícia, tipo o cão polícia. Isso faz mais sentido. Se fosse português era o Osiris Max. Exato. Eu se calhar estava a pensar na moda do TikTok demasiado, de quantas vezes por dia é que pensas no Império Romano. Não sei se vocês estão a par. E eu, como penso todos os dias, mal vi Rex, fiquei logo mal disposto. Porquê que estamos a mostrar egípcio com latim? Não gostei. Mas pronto, talvez esta explicação é melhor. Mas pronto, olha, temos agora este material aqui na Terra. Portanto, a NASA está cuidadosamente a lidar com este material para não o contaminar, imagino, e vai lá mandar amostras para várias universidades, até para algumas japonesas, porque imagino que eles na altura da Hayabusa tenham mandado material para os Estados Unidos. Portanto, vai haver agora uma colaboração grande. Vamos ver no que é que isto está. Mas algo interessante é que eles dizem que vão guardar a maior parte do material que recolheram para investigações futuras. Portanto, em vez de analisarem todo o material que foi recolhido, vão deixar uma amostrazinha bem guardada, espero eu, para o futuro. E pronto, se alguém no futuro se lembrar, nós já testamos isto, pronto, pode ir lá, tem uma reserva de material. É uma boa ideia e acho que a NASA está de parabéns. Muito bem. Sim, de acordo. Muitos parabéns. Já agora, a mesma estratégia foi utilizada também nas missões Apollo, quando trouxeram rególito lunar. Também guardaram tipo um bom bocado para ser investigado mais tarde, quando a tecnologia, os equipamentos, os sensores evoluíssem e houvesse mais coisas para descobrir do que gastar tipo logo o rególito todo de uma vez. Portanto, isso é smart. Muito Sim, bem. não houve só um side note, não houve um astronauta ou um funcionário da NASA que roubou uma pequena quantidade desse material. Tenso, eu não sei, não faço ideia. E depois fez uma coisa no quarto com uma parceira com um material que deu origem ao livro, se eu não me engano, Sex in the Moon. Tenho de verificar isso. Uau, fantástico. Sim, de facto, da Lua podemos trazer uma quantidade enorme de calhau destes asteroides. Ainda não estamos nesse nível, suponho. Mas acho que existe pedra para dar e vender. E hoje em dia já podes fazer regolito artificial também. Portanto, deixa de ser excepcional. Mas, antes de irmos explorar a Atlântida, ou de cavalgar estes asteroides e estrelas cadentes, convém que consigamos pôr qualquer coisa a orbitar lá em cima. E por isso é que o Morgado nos traz notícias sobre o Panorama Nacional de Exploração Espacial. Morgado, dá-lhe. É verdade. Era assim um dos grandes tópicos que faltava a haver mais, mas que ainda não tínhamos abordado aqui no pod. E esta semana falou-se muito de espaço em Portugal, porque no dia 26 fez 30 anos do lançamento do primeiro satélite português, que se chamava POSAT-1, de português, I guess.
Ou de português, também pode ser. Certo. Portanto, eu pergunto-vos, vocês, o que é que vocês sabem sobre o Pós-Saturn? Se é que sabem alguma coisa, tipo, faço-vos aqui a pergunta que não foi combinada de todo, portanto estou-vos a pôr on the spot. O que é que vocês sabem sobre o primeiro e único, já agora, satélite português até o momento? É do técnico? Nope. Aliás, o técnico nem sequer esteve envolvido, pelo menos enquanto entidade, embora houvesse pessoas do técnico envolvidas. O Gonçalo, já agora para contexto, já vou falar disso mais à frente, mas o Gonçalo está a dizer se era do técnico, provavelmente porque o próximo poderá ser do técnico. Mas já lá não vamos. É porque tudo que é bom vem do técnico. Ok. Vamos todos ser atacados agora. Estás a ostracizar parte da nossa viewership, então. Exato. Não foi exclusivo. Há outras coisas boas que além de outras faculdades. Não. O Pós-Saturn, quando foi lançado, portanto, em 1993, exatamente, 30 anos, dia 26 de setembro, foi lançado já agora pelo foguetão Ariane 4 e juntou esforços de várias entidades, portanto, o INETI, a EFASEC, duas gigantes de telecomunicações que eram a Alcatel e a Marconi, que provavelmente esses nomes não vos dizem nada. A universidade que esteve mais envolvida foi a da Beira Interior, curiosamente. E depois teve ali também a parceria com a Zogma, que na altura ainda estavam sobre a alçada da Força Aérea. Portanto, foi assim uma espécie de um consórcio que foi juntado pelos poderes políticos, etc., e cujo responsável máximo foi o professor Carvalho Rodrigues, que agora é apelidado do pai do primeiro satélite português, e que foi homenageado no dia 25 pela Ministra da Ciência, a professora Elvira Fortunato, que lhe deu tipo uma medalha de mérito científico por ter lançado o satélite há 30 anos atrás. E pronto, o satélite ainda está lá em cima, só se prevê que a sua morte física que venha por aí abaixo e se despenhe na atmosfera lá para 2043, porque ele foi colocado até numa órbita bastante alta, de 800 km de altitude mais ou menos. E a missão dele, eu vou ser muito honesto, não é propriamente simples de perceber o que é que foi a missão do Pós-Saturn exatamente. Eu acho que o principal objetivo do Pós-Saturn de facto foi demonstrar que conseguíamos em Portugal lançar um satélite, se bem que não foi um satélite propriamente 100% português, muito das suas peças e partes, etc., foram encomendadas ao Reino Unido, por exemplo. Mas a equipa de desenvolvimento foi nossa, e o que o satélite fez foi demonstrar tecnologias de comunicação e fazer algumas experiências de observação da Terra. Tinha 2 câmaras, se não me engano. Sobre a comunicação, foi usado também muito pelos militares, na altura em que, nas missões da ONU, em que estávamos na Bósnia e tudo mais, eles utilizaram o satélite para fazer bounce de comunicações, e pronto, foi um pouco isto, a história do Pós-Saturn. Fantástico. E continua ativo ou já está mortinho? Não, faleceu eletronicamente, acho eu, em 2006, mais coisa, menos coisa. Mas pronto, pelo menos fisicamente vai continuar lá em cima, como eu já disse, mais 20 anos, mais coisa, menos coisa. Lixo espacial. Exatamente, lixo espacial, completamente. Nos anos 90 ainda não era propriamente uma preocupação. Sim. Agora, o Gonçalo estava a dizer muito bem, ok, qual é o próximo, não é? O que é que se segue? Exato. E então nesta conferência que houve lá, organizada pela Agência Espacial Portuguesa, eles aproveitaram para falar dos próximos que aí vêm. Houve um satélite que durante muito tempo ia ser o primeiro satélite português a seguir ao Pós-Sat, mas pelos vistos já não vai ser o primeiro. Porque ia ser lançado no Ariane 6 e o Ariane 6 está atrasadíssimo. Oh meu Deus, não acredito. Então literalmente vai ser ultrapassado por outro satélite que se chama Aeros, que está a ser desenvolvido pela indústria, e esse vai ser lançado numa missão transporter da SpaceX, em princípio. Portanto, o Ariane Clássico. aqui novamente a lixar aqui algumas pessoas que queriam bragging rights, mas pronto, tudo bem. De todo. Até porque a Wikipédia diz que no Pós-Saturn tivemos a Universidade da Beira Interior, muito bem, mas também Instituto Superior Técnico. Sério? Ok. 100% de confiança na Wikipédia. Sim, a lista de entidades que eu disse não era de todo exclusiva. Muito bem. Mas pronto, temos aí esses 2 satélites que estão na calha. Depois, a propósito do PRR, fizeram-se aqui muitos planos para constelações de satélites portuguesas. Fala-se em cerca de 30 satélites no total. Portanto, nós
lançámos um primeiro satélite e depois esperámos 30 anos para lançar mais 30, eu acho algo poético nisso, acho muito bem. E depois há todo este esforço que os responsáveis políticos, inclusive a ministra, que eu vou passar a chamar de Elvira Fortunato Kennedy, AFK, porque ela fala em termos Portugal uma nação espacial até ao final da década, e não é só ela a dizer isto, vários responsáveis andam a dizer isto. Acho muito bem, metam uma meta nisso e vamos lutar para que isso aconteça no timeline que eles anunciam. Olha, isso é incrível. E temos que convencer a ministra a fazer um discurso em que diz: nós escolhemos ir ao espaço não porque era fácil, mas porque era difícil. Concordo. Mas esperemos que não tenha o mesmo futuro do Kennedy, no entanto. Isto acho que foi a goirar. Foi a goirar, Morgado. Tens 2 Kennedys assassinados e um morto que morreu com cancro também, portanto, isto não... todos eles na vida política, por mim, pronto, nesse lado dispensava-se ter um Kennedy português. Não, eu não desejo nada de mal à professora investigadora Elvira, não. Olha, apesar de não ser do técnico, nós não desejamos nada de mal. Lá estás tu. Mas olha, Miguel, esses 30 satélites, pronto, vamos pôr um asterisco nisso. Esses muitos satélites que estão a ser desenhados, quais são os propósitos? O que é que nós temos em mente enquanto país ou enquanto exército, enquanto entidades comerciais? Não sei quem é que está a desenvolver isto, ou o Estado. Quais é que são os interesses principais, se é que já estão definidos? Espero que já estejam definidos. São essencialmente interesses mais comerciais, sim. Assim, as maiores constelações que se têm falado. Uma é, portanto, a da em que a Geosat está envolvida. A Geosat é, neste momento, a única, julgo eu, sim, acho que é a única empresa portuguesa que opera satélites. Os satélites não foram lançados por Portugal, quando foram lançados não eram portugueses, mas entretanto foram comprados por esta empresa Geosat e ela é que opera esses 2 satélites e são satélites de observação da Terra. Portanto, a ideia aqui será complementar esses 2 satélites ou até mesmo substituí-los com novos satélites de observação terrestre. Depois há também uma empresa chamada Lusospace que está a planear uma constelação que se chama VDES, cujo objetivo é trabalhar com sinais de AIS. AIS são basicamente o ABS dos aviões, o AIS é para os navios. Portanto, é tipo os sinais, os transponders dos navios. Curiosamente, eu não cheguei a dizer qual é que era o plano do IST-SAT-1, mas esse vai trabalhar sim com o ABS, ADS-B, sorry, que é o tal transponder dos aviões, e a ideia é o IST-SAT conseguir, nos sítios onde há poucas ground stations que consigam captar os sinais dos aviões, o IST-SAT apanha esses sinais em órbita, melhorando assim a detecção dos aviões e tudo mais. Mas depois temos também constelações de SAR, portanto de radar sintético, também a ser planeadas pela TechEver, e é um bocado por aí. Portanto, são várias iniciativas diferentes, todas elas com financiamento público e privado, que no total fazem os tais 30 satélites, ou um número desse género. Depois, como eu estava a dizer, tem havido várias notícias na parte portuguesa nos últimos tempos. Outra notícia também interessante foi a saída da portaria, que é uma espécie de lei, que define os valores dos seguros de responsabilidade civil para lançamentos espaciais, e isso é uma área que eu não estou de todo confortável, que é direito espacial, mas temos aqui um especialista na nossa tripulação, o Gonçalo, que já explorou bastante essa área, e não sei se traz alguma coisa a dizer sobre isso. Bem, longe de especialista, eu trabalho com verdadeiros especialistas, que são de facto advogados de direito espacial. Mas sim, tenho alguma exposição pelo meu trabalho e alguns cursos que fiz. Esta notícia define os limites de seguro que é preciso ter para lançar em Portugal, quando um operador quer licenciar um satélite. Portanto, finalmente temos mais ou menos os valores, as regras. Como nota de introdução, estas leis que saem são exatamente os manuais de instruções de quem quiser fazer alguma coisa no espaço. E eu recomendo toda a gente que está interessada a ler, porque não é... A lei nacional é um bocadinho mais complicado de entender, mas a parte internacional é bastante simples e straightforward e qualquer pessoa conseguirá entender. O que acontece é que depois do lançamento de Sputnik em 1957 foram feitos na década seguinte 5 tratados, que são os mais importantes, nas 2 décadas seguintes, que são os mais importantes e que regem tudo o que tem a ver com o espaço. Temos o Tratado do Espaço Extraterrestre, ou Outer Space Treaty, em 1967, o Acordo sobre o Salvamento de Astronautas, 68, a Convenção sobre a Responsabilidade, 72, Convenção do Registro, de 75, e o Acordo da Lua, 79.
Os primeiros 4 foram assinados por praticamente todos os países, muitos países no mundo e todos os que têm alguma indústria espacial e que estavam interessados nos anos 60 e 70 em ter indústria espacial, exceto o último, que é muito controverso, que enquanto que os outros todos foram assinados pelos Estados Unidos, Rússia e China, o último não foi assinado por nenhum desses, portanto acho que é um tópico que é engraçado para explorarmos noutra altura. E os primeiros 4, Portugal assinou os primeiros 2. Temos o Salvamento de Astronautas e o Tratado do Espaço. O Tratado do Espaço Extraterrestre é o mais importante e fala de tudo o resto, quase. Portanto, 3 páginas que qualquer pessoa pode ler. De resto, esta notícia tem muito a ver com a tal Convenção sobre a Responsabilidade. O que acontece é que o primeiro tratado define que quando existe algum problema em órbita de colisão, o chamado seguro contra problemas de terceiros, né? Seguro contra terceiros, todo esse conceito, existe no espaço também, e quem é responsabilizado é o Estado que lançou o satélite ou o Estado que licenciou o lançamento, portanto que pediu o lançamento e que foi lançado por outro Estado, caso não haja furtões nesse Estado. E obviamente que estas leis não são propriamente binding, portanto é tudo da lei internacional é todo assim um espaço cinzento. Exato. Mas o que aconteceria se o nosso POSAT ou o nosso Infante ou o nosso qualquer que seja chocasse contra outro, o que aconteceria é que teríamos, já para não falar do efeito Kessler, que poderíamos ter danos na ordem de bilhões e bilhões, mas pronto, se fosse só um satélite contra outro, teríamos o Estado a que o outro satélite pertenceria a vir pedir uma indemnização a Portugal. Exatamente. Portanto, aí é que a lei nacional entra, que é para protegermos que é para o Estado proteger os seus interesses e responsabilizar as empresas que lançam o satélite e, neste caso, até terem uma cobertura. Portanto, qual é que é a situação neste momento? Portugal publicou que, para um satélite licenciado em Portugal, existe um espectro de cobertura de seguro que é necessário ter. Para satélites mais leves de 50 kg é 2 milhões a cobertura. Para satélites superiores a 500 kg, 60 milhões. Uhum. Como é que isto se insere no contexto mundial? Existem países em que todos os satélites têm de ter este tipo de seguro, como os Emirados Árabes Unidos. Países onde isto é completamente voluntário, portanto as empresas podem decidir se têm seguros ou não, como os Estados Unidos. E depois temos o Reino Unido, em que depende, tal como em Portugal. O depende para eles é que, para uma missão standard, portanto não uma missão super arriscada com manobras esquisitas e não sei o quê, a cobertura tem de ser 60 milhões, ponto final. Portanto, parece que para Portugal isto é uma ótima medida de incentivar a que tenhamos empresas a querer vir a Portugal, lançar satélites e usar os nossos serviços e fomentar aqui o desenvolvimento da nossa indústria espacial. O asterisco, como já dissemos várias vezes neste episódio, tudo no espaço tem imensos asteriscos. O asterisco aqui é exatamente as coisas que estão isentas, as isenções de ter este seguro. Portanto, apesar do Reino Unido ter uma política menos flexível, aparentemente, se tiver uma política de isenções mais flexível, por exemplo, CubeSats não têm de ter seguro, pequenos satélites não têm de ter seguro, satélites científicos não têm de ter seguro. Dependendo da interação entre o caso português e o caso do Reino Unido, e falo do Reino Unido porque é talvez o país mais avançado e uma das maiores competições na Europa, com Portugal, e pronto, Noruega e Suécia ainda estão a desenvolver a sua lei, tal como Portugal estava. Pode fazer depender e pode tornar Portugal mais ou menos atrativo comparado com outros países. Mas é uma boa notícia, é bom ver a Space Law, lei espacial, direito espacial desenvolver em Portugal e termos coisas bastante tangíveis que podemos trazer para falar aqui no podcast. Sim. Não há dúvidas que esta lei, bem ou mal feita, era importante, porque sem ela legalmente não se poderia lançar ou licenciar satélites em Portugal, porque depois lá está, não estavam cobertos por todas essas questões de responsabilidade civil. Ainda bem que fizeram essa lei. Esperemos agora que este esforço para tornar Portugal uma nação espacial realmente tenha sucesso. Eu também estou a trabalhar para isso, acho que estamos todos à nossa forma. E quero reforçar que o presidente, este tal professor Carvalho Rodrigues, nesta cerimónia agora de segunda-feira, disse que o presidente da Agência Espacial Portuguesa tem permissão agora passar o cabo da Boa Esperança. Ele disse isto nesta conferência e eu acho muito poético, e acho que mesmo aqui o nosso podcast, com alusivo ainda por cima pelo seu nome aos mesmos temas, acho que vimos também na hora certa para ajudar aqui a tornar Portugal nesta tal nação espacial que tanto se fala. Muito bem, se calhar um dia podemos tê-lo como convidado aqui no programa. Espero que sim. Vamos, mas força Portugal. De resto, ficamos por aqui. Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado por estar aí desse lado. Se tens comentários ou sugestões, podes falar connosco diretamente através do e-mail nauspacial@gmail.com. Se gostaste, podes deixar uma review na Apple Podcasts ou na aplicação do Spotify. Mas só se gostaste mesmo e for para deixar 5 estrelas, hein? Subscreve a Nau Espacial na tua plataforma áudio favorita, no YouTube e segue-nos no Instagram. A música é de Josh Woodward. E voltamos na próxima semana com mais conteúdo gostoso. Gostoso.
Tchau. Adeus. Fiquem bem.